A graça e a paz, meus queridos irmãos, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Pai. Queridos, que bom poder preparar, trazer mais uma palavra para a nossa meditação. Eu espero que esse devocional fale profundamente com você e não apenas fale, mas que você tome certas decisões na sua vida, mediante aquilo que a palavra de Deus vai te orientar. Amém? Eu quero compartilhar um texto, está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar-lhe aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Queridos, esse texto, ele fala sobre duas pessoas. Ele fala sobre Eliabe e fala sobre Davi. Davi foi enviado ao campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chega ali, ele depara com o gigante que estava afrontando o exército, o povo de Deus. E Davi, então, ele começa a perguntar o que está acontecendo. E as pessoas começam a falar: Davi, olha só, quem matar o gigante vai casar com a filha do rei, a família não vai mais pagar impostos. E o seu irmão Eliabe, que estava na guerra, ele viu que Davi estava conversando com as pessoas e ele vai repreender Davi. E ele foi muito duro, ele fala: olha, eu conheço a tua presunção. Com quem que você deixou? Olha o desprezo. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Desmerecendo o trabalho de Davi, que era cuidar de ovelhas. Ele chama Davi de presunçoso, porque Davi estava questionando o que estava acontecendo. Queridos, mas a atitude de Davi é uma atitude que fala muito conosco. Ele não ficou batendo boca, ele não ficou ali remoendo, ele parte para frente, ele segue. Ele vai perguntar, ele vai questionar para as pessoas, ele vai entender o que estava acontecendo. E nesse momento ele vira, ele sai de perto de Eliabe. Eu quero falar para você que para nós vencermos os gigantes que sempre aparecem no nosso caminho, nós precisamos fechar os nossos ouvidos. Fechar os nossos ouvidos a críticas que muitas vezes vão nos impedir de caminhar. Davi, ele foi criticado pelo seu irmão. Ele foi duramente, criticado. Mas Davi, ele não deu atenção àquela afronta. Ele não deu atenção àquela crítica. Davi, desde o primeiro instante que ele ficou sabendo da situação, o foco dele era o quê? Matar gigante. Matar aquele gigante que estava afrontando, matar aquele gigante que estava debochando do povo de Deus. Queridos, nós muitas vezes precisamos tampar os nossos ouvidos, sabia? Nós não podemos dar ouvido a críticas, às vezes afrontas, que só vai tirar a nossa paz. Nós precisamos aprender a ouvir a direção de Deus. Deus levou Davi àquele lugar com um propósito. O propósito era matar o gigante. Eu quero falar para você, talvez você que me ouve, você não tem matado muitos gigantes, porque você fica dando ouvidos, a tantas pessoas. Você olha para a situação, você olha para o problema e você desanima diante do problema.
Hoje essa palavra é para nos animar. É uma palavra para você, mas é uma palavra para mim também. Porque eu tenho os meus gigantes para vencer. E se eu ficar olhando o problema, eu não vou vencer os gigantes. Mas quando eu tenho foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e eu sigo esse objetivo, então eu sigo e eu consigo alcançar. Foi isso que Davi fez. Davi deixou de lado aquele lenga-lenga, deixou de lado aquele blá blá blá, e ele foi matar gigante. Ele foi fazer aquilo para o qual Deus o havia chamado. Faça aquilo para o qual Deus te chamou. Que nada te impeça, que os gigantes não te impeçam, que os problemas, que a tristeza, que a amargura, nada te impeça de alcançar o propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas elas paralisam porque deixa o sentimento falar mais alto, o medo, a raiva, a angústia, o ressentimento. Então, ao invés de matar gigante, ela fica ali remoendo aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas ruins. E ela fica pensando naquilo o dia todo, o tempo todo. O tempo passa e ela não saiu do lugar. Eu quero dizer para você, Deus tem algo tremendo para nós conquistarmos. Ele tem um alvo para nós, Ele tem um propósito para nós. Então, eu preciso tomar uma decisão. Nada vai me parar, nada vai impedir que eu continue, que eu prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo diz isso. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, que você possa guardar esta palavra. Eliabe foi um instrumento usado para impedir Davi de alcançar o propósito. Mas Davi, ele teve sabedoria e ele não permitiu que aquelas palavras o paralisassem. Hoje eu quero declarar na sua vida, não permita que palavras, que sentimentos, que nada paralise você. Vá matar seu gigante e seja vitorioso em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Paizinho querido, quero apresentar a vida de cada pessoa que está orando comigo nesta hora. Essa pessoa compreendeu esta palavra tão simples, ó Pai. Essa palavra tão objetiva, mas é a palavra que fala conosco. Ó Deus, que eu oro, Senhor, para que nada impeça essa pessoa de alcançar os propósitos, os planos que o Senhor tem para ela. Ó Deus, que os gigantes que se levantarem, eles podem até se levantar, mas eles se levantam para cair. Ó Deus, e essa pessoa ela possa vencer, ela possa alcançar, ó Deus, os milagres, as promessas do Senhor, que nada impeça o agir do Senhor na vida delas. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que talvez recebeu um diagnóstico nada bom. Quando ela olha para o diagnóstico, Senhor, o coração se fecha e entristece. Ó Deus, mas o Senhor é maior que todo diagnóstico. O Senhor é maior que todo problema. O Senhor é maior do que tudo. E nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Não há gigante, ó Deus, que o Senhor não possa nos levar a vencer. Ó Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Nos leva a vencer, Senhor, na força do Teu poder, os gigantes que se levantam. Ó Deus, que nós possamos vencer os gigantes dentro de nós, que muitas vezes são os sentimentos ruins. Ó Deus, que muitas vezes são as mágoas, que nós possamos vencer tudo isso no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos dê um dia de vitória, que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Guarde essa palavra, que nada roube a bênção de Deus na sua vida, nada impeça você de destruir os gigantes que se levantaram contra você. Amém? Um grande abraço e Deus te abençoe.